Uma vez deparei-me com um vídeo onde a pessoa dizia como fazer com que seu filho faça as coisas sem dizer não. E a explicação dessa pessoa foi: avise seu filho minutos antes. O que vocês vão fazer? Né? Chame o filho, daqui a pouco vamos fazer isso. Por favor, se prepare aí. Ou seja, você deixa o seu filho preparado antes de você pedir ele alguma coisa. Daí ele não vai te dizer não. Eu fico pensando, que difícil é hoje para os pais dizer não para os filhos. Eles têm medo disso, né? Ah, mas os que não querem dizer não, Tati, são os pais que querem dar autonomia aos filhos, né? Os que não querem também os ferir. Gente, por favor, paremos de acreditar que uma educação dessa é saudável a pais e filhos. Parem também de endemonizar o que é correto. Não caia nas armadilhas do inimigo. E isso falando principalmente para mães cristãs. Não prejudique a educação dos seus filhos. Não, é preciso, é necessário e pode livrar-te de perder a vida eterna. Deus, ele corrige a quem ama. Em Hebreus 12:6, está lá. Instruir é dever dos pais. Só precisamos amar e ser firmes. Amor combinado com a firmeza. Mas, Tati, como você diz não ao seu filho? Assim, filho, não. E não estou sendo sarcástica, tá? É porque é simples. É assim, não. Agora eu sei que existem pessoas que de fato querem saber como dizer esse não na prática, né? Hoje em dia é tanta coisa que infelizmente, como eu falei, os pais é tanta informação, que, né, tem até aquela educação do não dizer não, né? Como eu falei agora, como dizer não para o seu filho? Vamos preparar ele para ele aceitar esse não, né? E desde já eu peço desculpa porque tem um serzinho de 10 meses, mas vamos lá. Seu filho quer comer fora de hora. Vou dar um exemplo do meu aqui, né? A todo tempo, gente, é tempo de educar, de corrigir, de ensinar. E horário de comer. Aqui nós temos o horário de comer. Responder não quando pedir. Mãe, me dá uma maçã? Não, filho. Pegou sem pedir, mas aí você falou não e ele pegou. Ensine a ele a pedir. Mesmo que ele diga bonitinho, posso pegar, mamãe? Se não pode, não deixe. Ser firme não é ser dura, carrancuda. Não olhe para seu filho com um olhar melancólico, cego também, como se ele fosse quebrar se cair. É um ser em formação e que sem firme direção será alguém vulnerável. Ou seja, o seu filho, ele pediu algo fora de hora de comer. Mamãe, vamos supor que ele até já pediu certinho. Mamãe, posso pegar? Posso comer? Filho, agora não é hora. Agora não pode. E aí, no meu caso aqui, né? Eu sempre aproveito. Filho, você lembra que nós temos horário para poder comer? Que depois de... Aí a gente conta. Depois de tantas horas, filho, é o horário que nós vamos comer novamente, vamos sentar à mesa, eu, você, o papai, o Isaac, né? E, enfim, então é um momento que a gente pode ensinar a criança. E o processo ali da digestão, filho, você sabia que tem um processo, né? Que está acontecendo isso nesse momento? Ou por isso de não comer agora, não está na hora. Um exemplo, né, da água. Geralmente a criança, tem algumas crianças que quando comem, né, elas já querem pedir água. E aqui em casa também é uma coisa que eu busco não fazer, que é oferecer água a eles logo depois que eles comem, né? A gente espera aí no mínimo 2 horas para depois então tomar algum líquido para que esse líquido até então não venha ali atrapalhar a digestão. E é o que eu busco fazer. Quando tem aquele dia, né, que ele, ai mãe, eu quero água. Então ela vai de novo, filho, lembra, depois de quantas horas que a mamãe falou que a gente pode tomar água? Ah, ele fica ali pensando, 2 horas, mamãe. Isso, depois de 2 horas. E por quê? Então é um momento em que eu vou ensinar e quando se vê, ele passa aquilo e ele espera. Tem momento que de repente ele insiste? Tem o dia que ele insiste. Mamãe, ai mãe, eu quero água. Filho, tá faltando só isso aqui. Só esse pouco. A mamãe também tá com vontade de tomar água, mas vamos esperar um pouquinho? Então, é isso, né? E por aí vai. Ou seja,
Eu estou permanecendo firme no meu não, sabendo que, gente, primeiro que se nós entendermos e soubermos o quanto que as crianças, elas obtêm um domínio próprio, isso é essencial para a vida delas, para a nossa vida, né? É uma das lições que elas precisam aprender, é o domínio próprio. Nós seríamos mais firmes, né, em ajudá-las nesse processo. Enfim, quero que vocês entendam, vou dar um exemplo, pai e mãe que não deixa o filho ficar acordado até tarde, essa criança que não ficará acordada até tarde, ela vai desfrutar de uma boa noite de sono. Ou seja, nossa, parece ser ruim, né? Mas é para o bem-estar da criança, para que a criança aprenda. Então, há restrições que são benéficas. Na verdade, essas que estamos colocando aqui, elas são para o benefício da própria criança. Dá para dizer um não, sendo firme, esbanjando amor, né, sendo paciente com a criança, sabendo que é só uma criança, está no processo aí de entender, de aprender, mas nós não precisamos bugar a cabeça da criança, né, falando não, mas de repente fazendo ao contrário. Isso para a criança não é saudável e nem é saudável também você evitar com que ela ouça o seu não. Então é possível e precisa ser real na nossa vida o ensino com amor. Mas não é esse amor que tudo pode. Aliás, onde há esse tipo de amor, podem reparar. Não se firma em valores. Não há demonstração do que é verdadeiramente amar. E as crianças se tornam adultos sem limite do que pode e do que não pode. Sem entender, sabe, a diferença de alguém que está acima delas, da autoridade. Que existe essa autoridade. E se elas não entendem que há essa diferença, consequentemente não haverá respeito. Pais que amam, cuidam em ser colaboradores de Deus na formação do caráter do outro. O que tem faltado são pessoas que entendam que não há como desligar a educação de salvação. Ou seja, não educamos visando apenas este tempo somente, mas o tempo por vir. Filhos que não aceitam o não dos pais não aceitarão o não de Deus. Isso é muito sério. No dicionário diz que amor é uma emoção ou sentimento que leva uma pessoa a desejar o bem a outra pessoa ou a uma coisa. Costuma-se dar o nome do amor verdadeiro a um sentimento muito forte de afeto entre duas pessoas. Bom, agora vejam o que diz a serva do Senhor, Ellen White, sobre o amor. Ouçam bem. É o amor um dom precioso que recebemos de Jesus. A afeição pura e santa não é sentimento, mas princípio. Os que são movidos pelo amor verdadeiro não são irrazoáveis nem cegos. Ensinado pelo Espírito Santo, amam a Deus supremamente ao próximo, né, como a si mesmo. O amor é um sentimento tão sagrado que apenas poucos lhe conhecem o significado. É um termo bastante usado, mas não compreendido. Ou seja, o verdadeiro amor não age para agradar a si mesmo e nem para agradar outros, mas acima de tudo, busca agradar a Deus através de atitudes que farão bem ao próximo, levando-o assim ao conhecimento sobre a salvação. Então, aquilo que nós fazemos pelos nossos filhos sempre é visando a salvação. Não amo quando permito meus filhos fazer o que querem com desculpa que são crianças. Os filhos devem ser ensinados com bondade e paciência, não com permissividade e frouxidão. Filhos também ouvem ensinos religiosos sobre o amor que equiparam graça e amor cristão com tolerância ao mal, a permissividade, né? Precisamos examinar a questão do amor cristão sob o ponto de vista bíblico, a fim de determinar seu uso correto na educação dos filhos. Primeiro, vamos ver o que o amor bíblico não é. Isso é muito interessante. O que o amor bíblico não é? Não é amor criar um filho sem
ensinar-lhe a autodisciplina, deixando-o ser guiado por seus desejos de atenção, comida ou bebida, sexo, brincadeiras e entretenimentos errante, ocioso ou procurando obter algo por nada. Quais desses anseios têm prejudicado sua própria vida? Você gostaria de ter sido mais bem preparado para exercer o autocontrole? Não é amor educar uma criança sem ensinar-lhe a ser responsável pelas suas próprias ações e aceitar as consequências. Quanto custou a você, agora um adulto, ter culpado outros ou ter justificado a si mesmo pelos seus próprios erros e fracassos? Será que você não teria progredido mais cedo caso tivesse sido educado para ser mais responsável quando criança? Como podemos demonstrar o verdadeiro amor cristão aos nossos filhos por meio do uso equilibrado e responsável de nossa autoridade? Quando os pais excessivamente permissivos toleram um mau comportamento ao criarem seus filhos, os resultados serão trágicos. A distinção entre os atributos do amor e a prática do amor precisa ser compreendida e então mantida em mente. Pais cristãos desejam imitar os atributos do amor cristão, que está expressado lá em 1 Coríntios 13, do 4 ao 7, e Filipenses 2, do verso 1 ao 4, paciente, benigno, não se exaspera, é misericordioso, não se ensoberbece, porém, esses atributos de maneira alguma anulam os igualmente importantes atributos de retidão e justiça. Olhem só, no exército de um governo respeitável, a justiça não pode ser cumprida se atividades criminosas são toleradas. Os governos têm o dever de impor uma lei justa para que haja uma condição estável dentro da nação. Então, de forma semelhante, os pais são provedores e responsáveis pelo bem-estar de seus filhos. Porém, exige-se também que estabeleçam regras justas e façam os filhos cumpri-las. É para o bem da criança, gente. O amor cristão é exercido quando os pais combinam a retidão ao estabelecerem padrões legítimos para seus filhos, com a justiça imparcial ao puni-los pela desobediência. Para o próprio bem da criança, ela deve aprender a diferenciar o certo do errado, assim como desenvolver o autocontrole acima da sua natureza egoísta, né? Portanto, pais amorosos vão educar seus filhos para o benefício da própria criança. Esse processo de instrução irá exigir sacrifício pessoal. É um sacrifício pessoal da nossa parte, não é? E isso será uma demonstração ainda maior do verdadeiro amor cristão na prática. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. João 15, o verso 13. Quando a retidão e a justiça são praticadas de acordo com os princípios de Deus na educação dos filhos, há um equilíbrio para o amor responsivo dos pais e os extremos fadados ao fracasso são evitados. Os pais podem ser firmes ao determinar e impor normas justas sem serem tiranos ou abusivos. Eles podem, com sacrifício, doarem-se por amor aos seus filhos, sem, no entanto, ceder às exigências de uma criança imatura. Então, aqui vai uma advertência para nós. Encaremos a verdade. A maioria dos pais não se esquiva de educar seus filhos corretamente porque os ama. É triste isso. Em vez disso, o motivo é que nós, que viemos de gerações não preparadas, somos egoístas, preguiçosos e não temos o caráter de lidar com conflitos com nossos filhos. Somos tentados a assistir passivamente e permitir que eles criem-se a si mesmos, em vez de sacrificar nosso tempo e emoções para realmente amá-los. Então, muitas vezes, falta-nos disposição
de encarar a nossa realidade e o esforço para mudar a condição com que nos encontramos. Comprometa-se a realmente amar seus filhos. Esse é nosso primeiro passo para educá-los com sucesso. E amor, como eu falei, não é esse amor que tanto prega por aí que tudo pode, né? Então, a bênção de educar filhos é concretizada na alegria e na paz que os pais experimentam quando fielmente colocam a verdade de Deus em prática durante o processo da educação. Essa bênção será constatada quando os pais puderem observar os resultados da educação dada através da vida dos filhos já adultos. É a promessa do Senhor. Nós precisamos crer na promessa de Deus. Então, façamos a nossa parte, mãe, pai, e creiamos que Deus vai fazer a dele. Nós só precisamos fazer a nossa parte. A parte do Senhor, Ele fará com excelência. Então, será que os pais realmente podem sentir alegria durante os anos de adolescência de seus filhos? Não apenas podem, mas devem. Pois é durante os anos de adolescência que os resultados da boa educação ou da má educação se tornam autoevidentes. E por fim, pais que dizem não só privam seus filhos de serem fracos, ensinando-os assim a lidarem com as frustrações, mas principalmente os revela a existência de autoridade e ajudando-os a obedecer, essa autoridade, ajuda-os a respeitar seus superiores. E quem aprende a respeitar seu superior, tende a aprender a respeitar a Deus. E que a partir de hoje você tome posse da autoridade que o Senhor te deu, mas acima de qualquer coisa, busque a Deus, porque só Ele pode te capacitar a exercer a sua autoridade segundo a vontade dEle.